Olá pessoas, espero que estejam bem. Dando continuidade então às nossas aulas sobre o desenvolvimento da teoria atômica, vamos agora ver a segunda parte da aula 3 sobre o modelo atômico quântico. Nós começamos a ver nessa primeira parte esse desenvolvimento da mecânica quântica, que vai levar esse modelo quântico para o átomo, e nós vimos que, assim como as ondas eletromagnéticas têm propriedades de partícula, as partículas também têm propriedades ondulatórias. Né? E tais ondas de matérias podem ser descritas pela equação lá de de Broglie, que descreve qual que é o comprimento de onda que essa onda-partícula pode ter de acordo com a massa da partícula e com a velocidade com que ela se move. E vimos como que essa propriedade ondulatória também se reflete na impossibilidade de se saber com precisão absoluta posição e momento de uma partícula. Nós vamos continuar então agora na segunda parte, entrando agora no desenvolvimento da equação de onda de Schreiber e que posteriormente vamos ver como que isso leva, a partir da interpretação de Born para essa função de onda, aos orbitais e, finalmente, ao modelo quântico para os átomos hidrogenoides. Bom, então, como vimos, os elétrons, que sempre foram tratados como partículas, possuem propriedades ondulatórias. Né? E nas dimensões de um átomo, o princípio da incerteza faz com que seja impossível determinar com precisão a posição e o momento desse elétron. Então, aquelas órbitas descritas lá pelo modelo de Rutherford e Bohr não são adequadas para descrever os elétrons em um átomo. Nessas condições, nas dimensões de um átomo, considerando a massa do elétron, as propriedades ondulatórias são predominantes. Bom, e aí, como que a gente faz? A primeira descrição matemática para descrever, que consegue descrever essa onda do elétron em um átomo, especificamente um átomo hidrogenoide, ou seja, com um único elétron, foi realizada pelo Schrödinger, que é famoso também pelo seu gato zumbi que estava ao mesmo tempo vivo e morto. Mas o que Schrödinger fez? Ele chegou nessa equaçãozinha aqui, que com 3 termos descreve o elétron, a função de onda de um elétron em um átomo hidrogenoide. Né? Já viu o que é isso, função de onda, o que é especificamente. Mas basicamente os 3 termos que aparecem aqui é um operador newtoniano, que nós vamos ver o que ele é, né? Uma função de onda, que basicamente descreve a forma da onda do elétron nesse meu átomo, que vocês já devem ter visto, que seria então aqueles orbitais, né? E a energia que o elétron pode assumir em cada um desses orbitais. Né? Parece simplesinho assim, mas aqui é bem mais complexo, tá? Não vamos aprofundar também demais nisso não. Tá? Bom, mas antes então da gente entender essa equação de onda de Schrödinger, entender o que cada termo desse, como que isso vai levar aos orbitais e as energias dos níveis quantizados do átomo, a gente precisa ver primeiro o que é essa função de onda. Né? O que é essa função de onda descrita aqui por essa letra psi. Bem, primeiramente, a gente pode classificar as ondas como sendo de 2 tipos, né? Propagantes e estacionárias. As ondas propagantes são aquelas que se deslocam no espaço, assim como é a luz, as ondas eletromagnéticas, a onda da minha voz, do som, né, que tá levando minha voz até o microfone, as ondas do mar, as ondas gravitacionais, são ondas que se propagam no espaço, que se deslocam no espaço. Entretanto, a gente tem também o que a gente chama de ondas estacionárias, que são aquelas ondas que estão confinadas, limitadas numa região do espaço. Né? O fato de elas estarem confinadas numa região do espaço faz com que elas automaticamente só possam existir com frequências específicas. Tá? Vamos começar com um exemplo mais simples, que seria uma onda estacionária unidimensional. O que seria uma onda estacionária unidimensional? A gente pode pensar como
corda de um violão. Né? Imagina então que eu tenho uma corda aqui fixa nos braços de um violão. Então está presa um lado da corda, do braço, aqui está preso no outro lado do braço. Então vamos pensar que esse braço aqui com um comprimento L. Né? Então essa corda aqui, ela está presa nessa dimensão L e ela pode vibrar em relação ao eixo Y aqui. Né? Então ela vai para cima e para baixo em relação ao eixo Y. Como a corda está limitada nas suas extremidades, tá? Eu posso descrever essa vibração da corda no violão como uma onda estacionária unidimensional. Vamos lá, quais características que a gente tem dessa onda estacionária aqui pensando na corda do violão? Primeiro, como eu disse, para ser uma onda estacionária, ela está limitada numa região no espaço. Então, se eu vejo essa corda vibrando aqui nesse braço do violão, ela está fixa nessas duas extremidades, no ponto 0 e no ponto L, né, em relação ao eixo Y aqui. Então, ela está presa nas extremidades. E onde ela está presa, imaginando aqui que ela está vibrando no eixo Y, que é minha origem, o meu plano de coordenadas x, y aqui, nesses pontos na extremidade aqui, o valor de y nesses pontos aqui, em todo o tempo, tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Minha corda está presa aqui, ela não pode sair desse ponto aqui. Então, nessas extremidades aqui, o valor do deslocamento da corda em relação ao eixo y é zero. Né? Se fosse diferente, o que eu teria? Seria imaginar que a corda aqui em algum momento estivesse vibrando com uma coisa assim. Ela não pode vibrar com esse tamanho aqui de onda, porque ela está presa aqui, isso aqui não pode ficar fora. Se acontecer isso, quer dizer que a corda arrebentou. Então isso é impossível. Então, para uma onda estacionária, unidimensional, representada aqui na corda, que representa essa corda do violão aqui, essa é uma vibração impossível de acontecer. Ela só pode vibrar ou dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Ela só apenas em formas que tenham pontos na extremidade, tem um valor de zero. Né? Essa primeira onda possível, que é a onda com maior comprimento de onda possível, que pode encaixar nessa onda aqui, vai ter qual comprimento de onda? Essa primeira onda aqui. A primeira onda possível, a gente pode chamar ela de modo fundamental. Né? Qual que é o comprimento de onda dessa onda primeira aqui, nesse primeiro modo vibracional aqui, que seria o meu modo fundamental. Né? Lembrando lá, o que é um comprimento de onda? Não é a distância entre dois mínimos ou dois máximos de uma onda. Nesse pedaço aqui, eu tenho só meia onda. Concorda? Não tem uma onda aqui, tem meia onda aqui. Então, se eu tenho meia onda, qual que seria o meu comprimento dessa onda aqui? Seria duas vezes isso. Né? Então, o meu comprimento dessa onda nesse meu modo fundamental aqui, né, seria esse aqui, 2L, sobre 1. Né? Duas vezes o comprimento do braço, dividir por 1, tá? Porque é o primeiro modo que eu tenho aqui, primeiro modo vibracional. Eu posso ter um segundo modo vibracional, segunda vibração possível, modo que é possível para essa corda vibrar aqui, é essa daqui. Essa daqui tem um comprimento de onda inteiro dessa vibração, claro que é diferente dessa. Tá? Para essa frequência, essa vibração aqui tem um comprimento de onda inteiro. Então, qual que é o valor desse comprimento de onda? Nesse caso aqui, é 2L dividido por 2, né? Que aqui eu tenho um comprimento inteiro. Então, duas vezes o comprimento dividido pelo comprimento da corda do violão. Dividir pela modo vibracional aqui. Então, 2L sobre 2. E assim por diante. Né? Eu posso ter 2L sobre 3 no meu terceiro modo vibracional, o segundo harmônico, 2L sobre 4 no meu quarto modo vibracional ou terceiro harmônico, e assim por diante. Em cada caso desses aqui, eu tenho uma onda possível. Fora essas ondas aqui, e continuando aqui para outros modos vibracionais, sempre seguindo essa regrinha aqui. Fora essas, essa corda do violão não pode vibrar. Não existe essa onda estacionária fora esses comprimentos de ondas específicos para essa corda do violão. Uma coisa importante quando a gente está tratando dessas ondas estacionárias aqui, nesse caso da corda do violão,
é que eu tenho sempre alguns pontos onde o meu valor de vibração vai ser obrigatoriamente zero. Então aqui, como nós vimos, é 0, 0, 0, 0. Aqui nesse também é. Né? Aqui a gente pode ver por esse desenhozinho aqui, enquanto esse lado de cada onda sobe, o lado de cada desce e vice-versa, esses 3 pontos aqui permanecem constantes. Esse ponto aqui também permanece constante. Esses pontos que não estão vibrando efetivamente, que o valor de y é constantemente igual a zero aqui, não varia, a gente chama de nó. Então aqui tem um nó, 2 nós, 3 nós. Tá? Aqui 1, 2, 3, 4, 5. E as partes onde eu tenho vibração efetiva, né, e onde inclusive minha vibração é máxima aqui, esses pontos onde minha amplitude da onda é máxima, é chamado de antinó. Né? Então temos os nós e os antinós. Então, como vimos, esse comprimento de onda, para qualquer onda possível aqui, segue uma regrinha. Ele pode ter o comprimento de onda de 2L sobre 1, 2L sobre 2, 2L sobre 3, 2L sobre 4. Vejam que no final, eu tenho todas as minhas ondas possíveis aqui, segue uma regrinha que é 2L, os comprimentos possíveis, para qualquer onda do violão aqui, nessa onda estacionária unidimensional, vai ter comprimento de onda de 2L sobre N, onde N aqui é o meu modo vibracional. Então, já até adiantando um pouquinho para o que a gente vai ver na frente, é com essa onda estacionária unidimensional da corda do violão vibrando, né, é uma onda, pode ser descrita como uma equação que é quantizada. Ela só pode existir em determinadas quantidades de vibração, que é dada por esse N aqui, por esse meu modo vibracional. Então, essa onda do corda do violão vibrando pode ser descrita como uma onda estacionária quantizada. Tá? É uma onda estacionária, então ela é quantizada. E se eu quiser descrever uma equação que descreve o formato dessa minha onda aqui, que descreve esse formato aqui. O que é descrever esse formato? A equação que descreve esse formato é descrever a função de onda. Qual é o valor de f de y para cada valor de x correspondente. Então, tem uma função de onda. Essa minha função de onda, ou seja, meu valor de x, meu f de x, vai depender do quê? Vai ser dado por algum valor de y aqui, que vai depender de qual onda eu estou trabalhando. Se é a onda 1, como o primeiro modo vibracional, o segundo modo vibracional, o terceiro modo vibracional e assim por diante. Então, minha função de onda vai depender desse modo vibracional, ou seja, minha função de onda é quantizada. Então, pensando para esse primeiro caso aqui, para esse caso da onda estacionária unidimensional, se eu quero escrever a função de onda que descreve essa onda estacionária, é essa daqui. Para o valor de x, tá? Meu valor de y, a função de x, vai depender do comprimento do meu violão, tá? Elevado a alguma coisa aqui, seno de n π x sobre L aqui. Então, o tamanho vai depender da corda do violão e de qual modo vibracional que ela tem. Tá? Em cada caso aqui é uma função de onda diferente. Eu tenho um número diferente para descrever minha onda. Tá? A função de onda é a mesma, que é essa aqui, mas eu tenho essa minha onda vai descrever uma vibração diferente dependendo do meu modo. Então, esse meu modo aqui, meu modo vibracional, esse meu número quântico, quantiza essas ondas possíveis, pode assumir, nesse caso, apenas valores inteiros. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tranquilo? Bom, isso é uma onda estacionária unidimensional. Mas o mesmo seria válido para uma onda estacionária bidimensional, como o tambor de um violão, o tampo de um tambor, né, o couro de um tambor, vibrando. Tá? Se eu bato no tambor, ele vai vibrar e existem formas diferentes que ele pode vibrar. Também será uma onda estacionária, porque nas bordas do meu tambor aqui, né, obrigatoriamente eu vou ter valor de 0 de vibração. Essa minha onda do tambor vibrando também está limitado às dimensões do meu tambor. Né? Então, também eu descrevo essa vibração do couro de um violão, de um tambor, com uma onda estacionária, só que agora bidimensional. Eu tenho duas dimensões, x e y, e ela está vibrando em relação à terceira dimensão aqui, o z. Então, aqui só para mostrar alguns exemplos, eu tenho
pensando ondas onde está vibrando sempre o máximo ou o mínimo no meio, tá? O meio dele está vibrando, nunca é nó no meio. Então tem ela todo para cima, todo para baixo, ou então ela quando vai para o que vai para cima, as laterais que vão para baixo, ou para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu tenho nós no meio aqui, mas não tem um nó na, no meu centro aqui, tá? Então essas aqui são ondas que a gente chama de ondas radiais. Ela é como se ela estivesse propagando do centro para a borda, né? Então essa depende do raio desse tambor. Então ondas radiais. Ou eu posso ter casos onde metade do tambor está subindo, metade está descendo e eu tenho um nó, uma linha aqui, um plano nodal, que todo esse plano aqui não está vibrando enquanto a onda está indo para cima e para baixo. Então a onda está vibrando, mas esse ponto aqui é um plano nodal, tá? É um nó, não é sempre zero aqui. Tá? E posso ter, assim como eu tenho várias ondas radiais aqui, né? Eu tenho aqui várias que a gente chama de vibrações angulares, né? Onde depende do ângulo que está fazendo com esse centro aqui. E na verdade o que eu tenho também é a combinação dessas duas. Né? Tem uma combinação dessas duas. E se isso aqui é uma onda estacionária bidimensional, ela também pode ser descrita por uma função de onda. Só que agora, como ela é tridimensional, eu vou falar como que esse meu valor de z está variando dependendo do x e do y. Então é uma onda estacionária bidimensional. Minha função de onda, para descrever essa minha onda, depende de x e de y. E uma consequência de ser uma onda estacionária bidimensional, eu preciso de dois números quânticos agora para descrever essa onda. Um que vai ser relacionado a minhas vibrações radiais, então vou ter aqui meu n, vai descrever minha onda radial, né? E outro que vai descrever minha onda angular. Então vou ter dois valores de números quânticos para descrever essa função de onda, essa onda estacionária bidimensional. Então já dá para entender para onde que nós vamos chegar, né? Eu posso interpretar o elétron preso em um átomo, já que ele tem essas propriedades ondulatórias, está preso em um átomo, eu posso interpretá-lo como uma onda estacionária tridimensional. Né? Se ele é uma onda estacionária tridimensional, ele vai ter uma função de onda, uma função matemática, que vai descrever a forma dessa minha onda, as formas possíveis para essa minha onda, e essa função de onda vai estar vibrando em 3 dimensões, então eu vou precisar também de, no mínimo, 3 números quânticos para descrever os possíveis modos vibracionais dessa minha onda tridimensional. Então vamos pensar, a gente não consegue imaginar essa onda tridimensional vibrando numa 4ª dimensão, né, que seria o caso aqui, né? É impossível para a gente, nosso cérebro não é capaz de fazer isso, não foi desenvolvido para pensar nessa forma, mas a gente pode pensar nisso matematicamente ou podemos simplificar imaginando aqui um corte bidimensional, cortando o meu átomo, um corte transversal no meu átomo. É como se essa onda tridimensional fosse aqui, tem essa vibração possível. Essa vibração aqui, nessa minha onda tridimensional cortada aqui, essa projeção da minha vibração tridimensional, é impossível, porque aqui eu estou encontrando fora de ressonância. Se essa onda aqui continuasse, ela iria se anular. Tá? Eu teria uma interferência destrutiva se essa onda aqui continuasse, tá? E eu teria uma vibração nula, não teria vibração. Então, essa aqui é uma onda possível, ressonante, então que ela tem números inteiros de máximos e mínimos aqui. Né? Essa aqui é uma não ressonante, que é impossível. Né? Então, para um átomo, com aqueles várias órbitas que a gente estava vendo lá de Rutherford, agora a gente não pode falar mais de órbita, porque a gente já viu que órbita não é verdade, né? Porque a propriedade ondulatória é predominante, mas eu posso pensá-la como ondas possíveis para o meu elétron. Meu elétron, no meu átomo lá, por exemplo, de hidrogênio, por exemplo, ele poderia estar vibrando com essa onda aqui, tá? Com a onda descrita por uma função de onda específica, depende de 3 números quânticos, tá? E está vibrando com essa frequência, com esse determinado comprimento de onda aqui. Tá? Isso é uma onda possível. Depois, eu não posso ter uma onda aqui no meio. No meio aqui é não ressonante. A próxima que eu posso ter, é possível de existir, na verdade não é no meio, é essa aqui. Tá? Essa aqui é possível. É uma segunda vibração. Essa daqui está no meio aqui, ela é impossível, ela é não ressonante. Está vendo que ela aqui, ela se anula. Tá?
Então, o elétron pode estar com essa vibração, que tem determinada energia, pode estar com essa vibração, que tem determinada energia, mas ele não pode ter essa vibração no meio aqui. Isso, automaticamente, né, explica por que o elétron só pode assumir determinados valores de energia. Por que eu tenho aquele meu espectro de linhas? Né? Pensando ele como partícula, não dá para entender muito isso, é contra-intuitivo. Né? Não tem muito sentido o elétron não poder descendo lentamente nas órbitas dele. Mas ele sendo uma onda, obrigatoriamente ele não pode ter qualquer valor de onda. Tá? Qualquer valor de comprimento de onda, qualquer frequência. Então ele não pode ter qualquer valor de energia. Só que isso não é tão importante não, mas só para... Vou escrever de forma diferente nos outros. Talvez vocês tenham visto isso no médio, mas talvez não. Para descrever a posição de um ponto qualquer no espaço, tá, tridimensional, a gente usa aquelas coordenadas x, y, z, né? Plano cartesiano, x, y, z. A gente pode escrever essa ponta aqui como tem um valor determinado valor de x, determinado valor de y, determinado valor de z. Eu consigo chegar nesse ponto aqui. Tá? Essas aqui são as coordenadas planares. Em muitos casos, e vai ser o caso para o elétron, quando eu estou trabalhando com uma esfera mesmo, então é o caso do elétron ao redor de um átomo, é mais conveniente escrever essas coordenadas em termos de r, θ e φ. Tá? Em termos da distância, que esse ponto está do centro do meu átomo, então meu r, meu raio, e do ângulo que essa reta que representa esse raio aqui faz com os meus eixos x e y. Tá? Então, é mais fácil, é melhor, tá? Para fazer as contas, tá? É melhor descrever minha função de onda do elétron no átomo, em vez do meu psi, depende de escrever em termos de x, y, z, é descrever esse psi em termos de r, θ e φ. Distância do centro, ângulo que faz com um dos eixos, ângulo que faz com outro dos eixos. Tá? São as coordenadas polares. Isso não é importante, a gente não vai trabalhar com isso aqui agora, mas é só para vocês saberem que matematicamente é muito mais fácil trabalhar com isso, então nas próximas equações que eu vou mostrar, eu vou estar representando esse psi em termos de r, θ e φ. Então aquela minha equação de Schrödinger, a equação de onda de Schrödinger, que descreve o elétron em um átomo, ela se transforma nesse aqui. É aquela operador hamiltoniano e esse meu psi é a minha função de onda desse meu elétron nas três coordenadas r, θ e φ. Vai ser igual a energia vezes minha função de onda nessa mesma função de onda, né, em termos de r, θ e φ. Né? Por que eu não posso cortar psi com psi dos dois lados aqui? Porque isso aqui não é uma coisa simples não. Tá? Isso aqui não é uma multiplicação simples. É um operador hamiltoniano. São equações diferenciais, é uma coisa bem mais complexa. Esse operador hamiltoniano é uma coisa inteira. Isso tudo aqui, que também são derivadas parciais, provavelmente vocês nem viram isso ainda no cálculo, vocês devem ver mais para frente. Tá? Não importa muito aqui isso agora, tá? É só para mostrar para vocês por curiosidade. Tá? E esse operador hamiltoniano tem dois componentes, que são aqueles que são as ondas radiais e as ondas angulares. Então tem esse termo aqui que depende apenas do raio, então é meu componente radial, e tem esse componente que depende dos ângulos θ e φ, é meu componente angular. Né? Então isso aqui é minha operadora hamiltoniana, e esse Mi aqui, cadê o Mi? Esse Mi aqui, na verdade, depende de outras coisas, depende da massa do elétron, da massa do núcleo. Esse U aqui também é uma outra função que é da interação eletrostática, elétron-núcleo. Né? Isso aqui é uma coisa complicada, não é uma coisa simples, quântica não é simples. Né? A gente precisa de um semestre inteiro para resolver essa equação de Schrödinger aqui para o átomo de um único elétron. Né? E depois uma outra disciplina de um outro período inteiro para resolver isso para mais de um elétron. Exceto quem vai trabalhar com isso mesmo, vai trabalhar químico, por exemplo, né? Químicos verão isso durante o curso, mas outras disciplinas, outros cursos, poucos vão aprofundar nisso. Mas o básico a gente consegue trabalhar aqui na Química Geral, mas não vamos ver detalhes disso. Né? Bom, mas então o que significa resolver essa equação de Schrödinger? Né? Resolver essa equação de onda
para o elétron em um átomo. Pensando aqui, a gente vai trabalhar aqui agora, pensando no átomo de um único elétron para simplificar, tá? Depois a gente vai ver mais para frente como que é isso para mais de um elétron. Então, para um átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Resolver a equação de Schrödinger significa duas coisas. Ou determinar qual que é essa energia, né? Ou determinar qual que é esse psi. Ou seja, determinar qual que é a forma da minha onda, determinar a minha função de onda, que é essa forma da minha onda. Que nós vamos ver que significa encontrar os orbitais, que representam essa minha onda do elétron em um átomo, né? E encontrar o valor de E é encontrar a energia do nível energia daquele nível eletrônico que o meu elétron está. Tá? Energia de ligação do elétron em um átomo. Aquela que nós vimos lá para o átomo de Bohr. Né? Aquela mesma energia de ligação é aqui. É encontrar o valor de energia que lá no átomo de Bohr seria o valor de energia das órbitas possíveis, aqui é encontrar os valores de energia das vibrações possíveis, dos orbitais possíveis para esse elétron no meu átomo. Né? Para um átomo hidrogenoide, tá? Um átomo com um único elétron, é possível resolver essa equação de Schrödinger com precisão, e a resolução dela, para termos de energia, é isso aqui. Aliás, essa coisa que eu esqueci de falar. Na verdade, para mais de um elétron é impossível encontrar o valor exato da função de onda. A gente faz aproximações, mas a gente vai ver isso mais para frente na próxima aula. Né? Mas para um átomo hidrogenoide, resolvendo a equação de Schrödinger, encontro que a energia para um nível qualquer no meu átomo é dado por essa equaçãozinha aqui. Né? Menos Z2, Z ao quadrado, RH sobre N ao quadrado. O que é isso aqui? Número atômico, tá? Ou carga nuclear, mais precisamente. Tá? A carga nuclear elevada ao quadrado, constante de Planck, tá? E aquela constante de Heisenberg lá atrás. Tá? Pensa aqui, nessa equação que está escrita usando aquela constante em termos de frequência, 3,29 vezes 10 a 15 segundos a menos 1. E embaixo aqui a gente tem um dos números quânticos. Lembra que o seu elétron é uma função de onda tridimensional, representado por uma função de onda tridimensional. Eu preciso de 3 números quânticos para descrever. O primeiro desses números quânticos, né, quantifica minha energia. Tá? É um número quântico principal. É o único número quântico que entra nessa parte, nessa equação aqui. Os outros números quânticos, nós vamos ver depois, eles não influenciam na energia do meu elétron em um átomo hidrogenoide. Né? É que a mesma equação lá bem parecida com aquela equação lá do Bohr, só que aqui agora está com o Z ao quadrado aqui, que vai para qualquer átomo, se levando em conta qualquer carga nuclear desse meu átomo. Então, se eu resolver aquela equação de Schrödinger lá para o átomo de hidrogênio, eu tenho exatamente aqueles mesmos níveis de energia que o Bohr chegou. Né? Só que agora entendendo de onde vêm esses níveis de energia. Né? Então, tem aqui, para um átomo de hidrogênio, o meu elétron pode ter esse nível de energia. Tá? Essa energia aqui, que corresponde para o átomo de hidrogênio a menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Lembrando que é negativo aqui menos, que nós vimos lá na outra aula, porque o elétron, se ligar ao átomo, está sendo traído, então ele libera energia. Então, esses níveis de energia são descritos em termos negativos. Né? Então, ele pode vibrar com essa energia aqui, meu orbital, minha onda, meu elétron pode ter essa energia, se meu N for 1, pode ter essa energia se meu N for 2, essa energia se meu N for 3, e assim por diante, até N infinito. Né? Se eu fornecer energia suficiente, eu vou conseguir arrancar elétrons desse átomo. E qualquer transição entre dois níveis aqui dão aquelas linhas lá do espectro de linhas do átomo de hidrogênio. Né? Vamos só fazer um exercíciozinho rapidinho aqui, só para a gente fixar. Vamos calcular qual que é a energia do nível N igual a 6 para o elétron em um átomo de hidrogênio. A gente viu lá naquela figura anterior, estava até N igual a 5, então agora N igual a 6. Aplicação direta de fórmula. Tenho energia, tenho a equação que descreve energia para o elétron, coloco aqui 1 ao quadrado, número atômico do hidrogênio 1, constante de Planck, constante de Heisenberg, aqui estão todas as unidades fundamentais, então eu consigo cortar segundo com segundo, eu tenho aqui que a energia para esse nível 6 é menos 6,05 vezes menos 6,056 vezes 10 a menos 20
Joule. Veja que é uma energia bem pequenininha, tá? É um único elétron, a energia de um orbital é pequenininha. E agora pensando em uma transição eletrônica. Qual que seria a frequência de um fóton emitido quando um elétron passa do nível 2 para o nível fundamental, que é o nível 1, de um cátion hidrogenoide C5, C5+. Né? Lembrando aqui, por que eu estou falando que tem que ser esse cátion hidrogenoide aqui? Porque essa equação que a gente trabalhou lá só vale para átomos hidrogenoides, com um único elétron. O carbono neutro tem 6 elétrons, não, essa equação do jeito que está ali não vale para ele. Né? Mas o carbono 5+, ele perdeu 5 elétrons, ele tinha 6 originais, só tem um elétron. Então eu posso descrever ele utilizando aquela equação. Essa equaçãozinha aqui. Então, se eu quiser calcular a energia da a frequência do fóton emitido, quando ele faz essa transição eletrônica do nível 2 para o nível 1, eu preciso saber qual é a diferença de energia entre esses níveis 2 e 1. Então, para resolver esse exercício, eu calculo primeiro a minha energia para o nível 2, tem aqui, né? Resolvendo em menos 1,96 vezes 10 a menos 17 joules, e faço a mesma coisa para o nível 1. Né? Lembrando aqui 6 ao quadrado, porque agora meu número atômico é 6, então 6 ao quadrado, resolvo tudo isso aqui, n igual a 2 aqui, n igual a 1 aqui, e o valor para o primeiro nível, para o nível fundamental, é menos 7,34 vezes 10 a menos 17 joules. Agora eu simplesmente faço a subtração de um para o outro. Ele começa aqui do nível 2, tá? Ele passou do nível 2 para o nível fundamental. Então é energia do 2 menos final menos inicial. Então energia do 1 menos energia do 2. Né? Então a diferença de energia, o delta 2 para 1, é energia do 1 menos energia do 2. Faça a continha. Eu vou chegar neste valor aqui. Veja que esse valor é negativo. Esse valor é negativo. Essa é a energia do fóton. A energia do fóton não pode ser negativa. Tá? Aqui não é energia. Quando a gente chegou aqui nesse valor negativo, só quer dizer que essa energia do fóton, que essa energia está saindo. Né? Então, significa que o meu elétron, meu fóton está sendo emitido. Então, para a energia do fóton, né, como ele não pode ser negativo, vai ser o módulo dessa variação de energia, qualquer que seja essa coisa, vai ser ΔE. Esse ΔE é igual a HNI. Né? Se eu só rearranjo isso aqui, eu vejo que minha frequência para esse fóton vai ser, então, essa energia ΔE dividido por H, minha energia de 8,89 vezes 10 a 16 Hz. Tranquilo, né? Essa é a energia do meu fóton. Você podia perguntar qual a região do espectro que corresponde a esse fóton. Eu vou lá naquele desenhozinho do espectro e vejo que isso cai no raio-x, no ultravioleta, em que ponto daquele espectro essa frequência aqui cai, essa luz cai. E se o fóton fosse o contrário, esse fóton estivesse sendo absorvido, se eu emitir colocar um fóton e esse átomo no estado fundamental 1 absorvê-lo, eu vou passar o elétron de baixo para cima. Vai ser exatamente o mesmo fóton, né? Então a energia vai ser o mesmo, só que agora vai ser positiva, porque a energia estaria entrando no meu átomo estaria absorvendo essa energia. Bom, gente, é isso. Então, nessa segunda parte, nós vimos como que o fato do elétron ser uma onda faz com que eu tenha que descrever esse elétron no meu átomo como uma onda estacionária tridimensional. E para fazer isso, a gente usa a equação de Schrödinger e resolução da equação de Schrödinger para um átomo hidrogenoide de um único elétron. Resolvendo a primeira parte aqui agora, que é encontrar a energia para as ondas possíveis, para as vibrações possíveis, para os orbitais possíveis para esse elétron, um átomo hidrogenoide, a gente consegue encontrar esse valor de energia. Tranquilo? É isso, continuamos então na parte 3, onde nós vamos ver a resolução da equação de Schrödinger agora para encontrar a função de onda propriamente dita. Até mais!